A história da vida na Terra não é feita apenas de sobrevivência, ela também é feita de perdas. Todos os anos espécies desaparecem, algumas antes mesmo de serem estudadas, outras somem aos poucos, empurradas para o esquecimento não por grandes desastres, mas por pequenas decisões humanas repetidas ao longo do tempo. Durante décadas, cientistas acreditavam que certos animais já não tinham salvação. Os números eram baixos demais, os hábitats destruídos demais, o tempo curto demais. Mas algumas espécies desafiaram todas as previsões. Elas chegaram ao limite da extinção. Em alguns casos, restavam menos de 100 indivíduos. Em outros, apenas alguns poucos, isolados e geneticamente fragilizados. Ainda assim, elas não desapareceram. O Big Curiosidades apresenta 10 espécies que se recusaram a desaparecer. Animais que a ciência praticamente já havia dado como perdidos, mas que retornaram graças a decisões críticas e esforços extremos. Algumas dessas histórias parecem improváveis demais para serem reais, mas todas aconteceram. Deixe seu like no vídeo e agora vamos começar. Número 10. O falcão peregrino. No início do século XX, o falcão peregrino dominava os céus de quase todo o hemisfério ocidental. Era um predador quase perfeito, visão aguçada, velocidade extrema e adaptação a diversos ambientes. Nada indicava que ele estava prestes a desaparecer. A ameaça não veio da caça direta, mas de algo muito mais silencioso. Com o uso massivo do pesticida DDT após a Segunda Guerra Mundial, o veneno passou a se acumular na cadeia alimentar. Presas contaminadas eram consumidas por aves menores, que acabavam servindo de alimento para os falcões. O impacto foi devastador. O DDT enfraquecia as cascas dos ovos, fazendo com que se quebrassem antes da eclosão. Ninhos falhavam repetidamente e ano após ano a população diminuía quase sem ser notada. Na década de 1960, o falcão peregrino desapareceu do leste dos Estados Unidos. No oeste, a queda ultrapassou 90%. Em 1975, restavam apenas 324 casais reprodutores em todo o país, e muitos biólogos acreditavam que a recuperação era impossível. Foi então que começou uma das maiores operações de conservação já registradas. O DDT foi proibido em 1972. A espécie recebeu proteção legal e programas de reprodução em cativeiro permitiram a reintrodução gradual dos filhotes na natureza. Mais de 6.000 falcões foram soltos ao longo das décadas seguintes. O resultado surpreendeu até os especialistas. Hoje, o falcão peregrino voltou a prosperar e continua sendo o animal mais rápido do planeta, alcançando mais de 320 km/h em mergulho, uma prova de que até espécies levadas ao limite podem se recuperar. Número 9. O ganso do Canadá das aleutas. Durante boa parte do século XX, o ganso do Canadá das aleutas foi considerado extinto. Essa ave se reproduzia em ilhas remotas do arquipélago das Aleutas, no Alasca. O declínio começou quando raposas foram introduzidas nessas ilhas para o comércio de peles. Para um predador recém-chegado, os ninhos no chão eram alvos fáceis. Colônias inteiras foram destruídas em poucos anos. Somadas à caça e à perda de habitat durante a migração, as populações entraram em colapso. Entre 1938 e 1962, nenhum registro confirmado da espécie foi feito, até que algo inesperado aconteceu. Uma pequena população foi redescoberta nas aleutas ocidentais. Eram poucos indivíduos, mas suficientes para mudar o destino da espécie. A partir da década de 1970, conservacionistas iniciaram um trabalho rigoroso: remoção de raposas, proteção das áreas de nidificação e monitoramento das rotas migratórias. O esforço foi longo, mas funcionou. Em 1975, restavam apenas 790 aves. Em 1999, esse número já ultrapassava 30.000 indivíduos. O ganso do Canadá das aleutas se tornou um exemplo claro de que até espécies dadas como perdidas podem se recuperar. Número 8. A tartaruga gigante das Galápagos. Na ilha de Hispaniola, restavam apenas 14 tartarugas gigantes, 2 machos e 12 fêmeas. A diversidade genética era mínima e a extinção parecia inevitável. A sobrevivência passou a depender de um único animal, Diego. Com mais de 100 anos, Diego foi integrado a um programa de reprodução em cativeiro. Ao longo de décadas, ele gerou mais de 800 descendentes, garantindo
permitindo que a linhagem da ilha não desaparecesse. Mas a recuperação foi além da reprodução. Espécies invasoras, como cabras, haviam devastado a vegetação local. Após sua remoção, o ambiente começou a se regenerar, criando condições reais para a sobrevivência dos filhotes. Hoje, a ilha abriga cerca de 1.800 tartarugas, todas descendentes desse esforço. A espécie não apenas voltou, ela reassumiu seu papel essencial na manutenção do ecossistema. Número 7. O bisão americano. Poucos animais simbolizam tanto a quase extinção quanto o bisão americano. E se você gosta de histórias reais como essa, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo. No início do século XIX, havia dezenas de milhões deles cruzando as planícies da América do Norte. Menos de 70 anos depois, restavam cerca de 1.000. A caça industrial, aliada a políticas deliberadas para destruir os recursos dos povos indígenas, levou a um massacre em escala inimaginável. O que salvou o bisão foi uma combinação rara, consciência tardia e ação rápida. Reservas foram criadas, pequenos rebanhos foram protegidos, pessoas influentes como Theodore Roosevelt se envolveram diretamente na causa. Hoje, embora existam centenas de milhares de bisões, apenas cerca de 20.000 vivem em estado realmente selvagem. Eles sobreviveram, mas carregam para sempre a marca de quão perto estiveram do fim. Número 6. O mico-leão dourado. Esse pequeno primata dourado depende totalmente da Mata Atlântica brasileira. Quando 95% desse bioma foi destruído, a população do mico caiu para cerca de 200 indivíduos, isolados em fragmentos de floresta sem conexão entre si. O isolamento genético passou a ser uma ameaça tão grave quanto o próprio desmatamento. A solução foi inovadora. Além da reprodução em cativeiro, corredores florestais passaram a conectar áreas isoladas, permitindo que os grupos voltassem a se misturar. Hoje, milhares de micos-leão dourados vivem na natureza, ainda vulneráveis, mas vivos e fundamentais para a saúde da floresta que quase os perdeu. Número 5. A raposa voadora de Pemba. Antes de continuar, não esquece de deixar seu like. Na ilha de Pemba, esse grande morcego frugívoro era caçado e visto como praga. Na década de 1990, 95% do habitat havia desaparecido e a população estava à beira do colapso. A virada veio quando comunidades locais passaram a fazer parte da solução. Reservas foram criadas, a caça foi reduzida e programas educativos mudaram a percepção sobre a espécie. Hoje, existem entre 22.000 e 35.000 indivíduos. Além de sobreviver, a raposa voadora mostrou ser essencial para a saúde das florestas tropicais. Número 4. O crocodilo siamês. Por anos, acreditou-se que o crocodilo siamês estivesse extinto na natureza. A redescoberta de cerca de 200 indivíduos no Camboja mudou essa narrativa. Desde então, programas de reprodução, reintrodução e proteção de áreas úmidas permitiram que a população global chegasse a cerca de 1.000 animais. Ex-caçadores tornaram-se protetores e comunidades passaram a defender aquilo que antes destruíam. Um raro exemplo de reconciliação entre humanos e predadores. Número 3. O gecko monito. O gecko monito é uma das espécies mais vulneráveis do planeta. Ele vive exclusivamente na ilha Monito, uma pequena ilha rochosa próxima a Porto Rico. Por ter evoluído sem predadores naturais, não possuía defesas contra ameaças externas. O problema surgiu com a introdução de ratos invasores. Esses animais passaram a se alimentar dos ovos e filhotes do gecko, fazendo a população despencar rapidamente. Durante décadas, o declínio foi tão silencioso que muitos acreditavam que a extinção era inevitável. Em 1982, a espécie entrou oficialmente na lista de ameaçadas. A virada veio com uma ação direta, a erradicação completa dos ratos da ilha. O processo exigiu cuidado extremo, mas funcionou. Após a remoção, pesquisadores encontraram quase 7.600 geckos vivendo livremente. A recuperação foi tão clara que a espécie acabou sendo retirada da lista de ameaçadas, um resultado raro e exemplar. Número 2. O cavalo de Przewalski. O cavalo de Przewalski é o último cavalo verdadeiramente selvagem que ainda existe. Ao longo do século XX, a caça, o sobrepastoreio e o clima extremo reduziram sua população a apenas 12 indivíduos reprodutores, todos em cativeiro. Em 1969, o último exemplar selvagem foi visto. A espécie havia desaparecido da natureza. O que se seguiu foi um esforço global de reprodução coordenada para preservar sua diversidade genética. Décadas depois, começaram as reintroduções nas estepes da Ásia Central. O processo foi lento, mas bem sucedido. Hoje, cerca de 2.000 cavalos de Przewalski vivem livres em países como Mongólia e China, ajudando a restaurar ecossistemas de pastagens e ocupando novamente um espaço que havia sido perdido. Número 1. A águia careca. Símbolo nacional dos Estados Unidos, a águia careca quase desapareceu no século
século XX. O uso do pesticida DDT causou o afinamento das cascas dos ovos, levando ao fracasso reprodutivo em larga escala. A situação foi agravada pela perda de habitat e pela caça ilegal. Na década de 1950, restavam apenas 412 casais reprodutores. A resposta foi decisiva: proteção legal rigorosa, proibição do DDT em 1972 e programas de reintrodução. A recuperação levou décadas, mas funcionou. Em 2007, a águia careca foi removida da lista de espécies ameaçadas. Em 2019, a população já ultrapassava 316 mil indivíduos, tornando-se um dos maiores símbolos de sucesso da conservação moderna. Essas espécies não sobreviveram ao acaso. Elas sobreviveram porque alguém percebeu o perigo a tempo e decidiu agir. Cada uma dessas histórias mostra o mesmo padrão. Quando a destruição avança rápido demais, a extinção parece inevitável. Mas quando há ciência, proteção e vontade política, até cenários considerados perdidos podem ser revertidos. Ainda assim, essas vitórias não são permanentes. Muitos dos animais que você viu aqui continuam vulneráveis. Seus habitats ainda estão sob pressão e um único erro pode colocar tudo a perder novamente. A pergunta que fica não é apenas quais espécies foram salvas, mas quais ainda podem ser antes que seja tarde demais. Se alguma dessas histórias te surpreendeu, deixe seu comentário aqui embaixo e aproveita para dizer qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos do Big Curiosidades que você também vai gostar. É só escolher um e continuar explorando curiosidades que quase ninguém comenta.